Então, dando início aí à nossa gravação da aula de hoje, hoje eu fiquei de falar aí um pouquinho sobre o projeto luminotécnico. Então, ao longo das nossas aulas, a gente chegou a comentar, né, no método de levantamento de carga para a parte de iluminação, trabalhando então a questão do levantamento pelo método das áreas, né? Então, a gente sabendo a área e sabendo o critério, né, que se fosse menor que 6 metros quadrados, a gente teria que ter um ponto de 100 VA. Acima de 6 metros quadrados, para cada 4 metros quadrados inteiros, a gente adicionava 60 VA. Isso era o método das áreas para o levantamento de carga de iluminação. Porém, né, como eu já havia até comentado nas outras aulas, a gente tem alguns outros métodos para resolver, né, para fazer o dimensionamento correto da iluminação de um ambiente. Então, do projeto luminotécnico, então, a gente vai trabalhar exatamente isso, né? Então, fazer o dimensionamento correto da quantidade de luminárias, o tipo de luminária, o tipo de lâmpada, de acordo com a necessidade de cada ambiente. Considerando, né, então, que aí a gente vai ter o método luminotécnico, né, o método dos lux, e também o método ponto a ponto. Então, cada um tem uma funcionalidade, né, cada um vai ter um aspecto aí que a gente vai trabalhar. Então, antes de falar exatamente aí das definições dos métodos, né, então, falar como que é o método dos lux e também falar o método ponto a ponto, então a gente precisa fazer algumas definições, né, das grandezas que a gente vai utilizar para fazer o dimensionamento da iluminação. Então, são esses conceitos, né? O fluxo luminoso, que ele é conceituado como a potência da radiação total emitida por uma fonte de luz entre os limites de comprimento da onda visível, que seria basicamente a potência da energia que a gente consegue observar, né? A unidade utilizada para essa grandeza é o lúmen. Então, a gente vai, a partir do fluxo luminoso das nossas luminárias e das características de refletância, então, do nosso ambiente, aí sim a gente vai poder calcular, né, quanto que é o número de luminárias que a gente vai precisar ter. Então, o fluxo luminoso ele é extremamente importante aí para essa nossa definição. A eficiência luminosa, ela se refere à relação entre o fluxo luminoso produzido e a potência elétrica consumida. Então, basicamente, né, quanto maior a eficiência energética de uma lâmpada, melhor para a gente, porque a gente está considerando que ela está emitindo mais energia luminosa em um consumo menor de potência elétrica que seria dada em watts. Além disso, né, a gente tem a definição também do tempo de duração de uma lâmpada, que ele vai ser classificado em termos de vida mediana, vida média e vida útil, né? Geralmente a gente costuma falar bastante da questão da vida útil de uma lâmpada, que é basicamente quando a gente vai realmente atingir ali um nível de depreciação de 70%, onde a gente vai precisar basicamente trocar essa iluminação, né? Então, trocar essa lâmpada, no caso. Então, para a lâmpada, a gente tem a vida mediana, que é o número de horas resultantes, que 50% das lâmpadas ensaiadas permanecem acesas. Então, tomando lá, né, que a gente está fazendo o ensaio, então, dessas lâmpadas, quando metade dessas lâmpadas continuam acesas e metade, né, tiveram aí só vida útil encerrada, então isso para a gente vai ser a mediana. A vida média vai ser a média aritmética do tempo de duração de cada lâmpada ensaiada. Então, mesmo tendo então esse valor que seria a vida mediana, que é o tempo que demora para 50% dessas lâmpadas ensaiadas, né, queimarem, o tempo total de todas as lâmpadas, a média aritmética do tempo que todas as lâmpadas permanecerão acesas, então vai ser a vida média dessa lâmpada. E por fim, né, a vida útil, que é o que eu tratei, que geralmente é o que a gente vai ver, né, que está disponível em todos os datasheets aí, né, é um dado que sempre é apresentado como característica técnica da lâmpada, que é a vida útil, é o tempo que ela demora para chegar em 70% da emissão de luz. Ou seja, né, considerando aí que inicialmente ela vai estar emitindo 100% de potência luminosa, né, quando essa energia atinge 70%, então a gente tem que esse valor seria a vida útil da iluminação. Não que você não possa utilizar ela ainda além desses 70%, mas
como a depreciação da iluminação já caiu bastante, né, então seria a hora aí de estar fazendo uma manutenção e uma troca dessa iluminação. Seguindo, né, a gente tem a iluminância, que ela vai ser definida como a medida de densidade do fluxo luminoso incidente sobre uma superfície, que basicamente é o que a gente mede em lux, que é o quanto de energia luminosa a gente tem em uma determinada área, né, em uma determinada superfície de análise. Então, o que a gente vai definir no método dos lux, né, o método, esse método luminotécnico utilizado para interiores, né, então o método dos lux, onde a gente tem uma norma que vai definir, né, então aqui, ó, a NBR ISO CIE 89951 de 2013, ela vai determinar o nível de iluminância, tanto no que deve ser mantido e no entorno imediato, para diferentes, então, atividades. Então, dependendo da atividade que você tem, você vai precisar de mais ou menos iluminância, né? Então, aqui a gente pode ver, então, ambientes onde você tem áreas gerais, onde você tem pouca, vamos dizer assim, uma atividade que ela não exige tanta atenção, né? Então, você vai ter uma iluminância média baixa, em torno aqui de 100 lux, dependendo. Então, às vezes a gente tem garagens e outros ambientes que tem uma iluminância média menor ainda. Considerando, então, ambientes onde a gente tem uma exigência ali de maior atenção, onde a gente tem que ter um índice de reprodução de cores, onde a gente precisa ter uma precisão, no caso, né, a gente vai ter um índice de iluminância maior. Então, por exemplo, então, em salas de aula, onde você tem aqui, ó, que escrever, teclar, processar dados, então a luminância média aí vai ser de 500 lux, ou seja, ela vai ser 5 vezes mais do que uma área geral, né? Então, por isso que a gente vai observar que salas de aula, né, até por questão de segurança, né, a questão de ergonomia também, tudo isso vai influenciar na nossa própria forma aí de né, como que eu posso dizer, em termos de segurança, se o ambiente ele tiver muito escuro, né, isso pode gerar problemas de acidentes. Se você tem um ambiente muito escuro, você então vai ter que às vezes forçar a vista, isso também pode gerar doenças ocupacionais. Então, por isso que a gente tem, né, então, essa norma que vai definir esse número de iluminância de acordo com cada atividade. Então, as atividades que exigem um nível maior, né, de iluminação. Então, por exemplo, a sala de aula, a gente tem 500 lux. Quando a gente tem uma sala de professores onde você não tem vamos dizer assim, uma exigência tão grande, né, de atividades, né, que tantas atividades ali precisas, né, são realizadas, então você tem um número de iluminância menor. Então, isso aqui tudo depois pode ser consultado na norma. Então, dependendo do ambiente que você vai fazer o projeto luminotécnico, você tem que conhecer, né, qual que é a iluminância média que você vai precisar atingir por norma. Seguindo, né, a gente tem o outro conceito que é importante, que é a intensidade luminosa. Então, ela vai ser caracterizada como a potência de radiação visível determinada em certa direção. Então, a potência da radiação visível em uma direção, ela é medida em candelas. Essa intensidade luminosa em candelas, a gente vai utilizar depois ela para o método ponto a ponto. Então, onde a gente sabe quais são as características da lâmpada e da minha luminária, e a partir dessas características eu calculo quanto que é o nível de iluminância, né, o nível de lux em cada ponto. A partir do nível de lux em cada ponto, eu posso calcular a iluminância média desse ambiente e poder determinar se está dentro ou não da faixa que a norma prevê. Isso a gente vai utilizar, né, esse cálculo do método ponto a ponto, principalmente para iluminações em ambientes abertos, né? Então, quando você tem um campo, uma quadra aberta, um campo de futebol, uma praça pública, né, ambientes, né, de iluminação pública, então a gente vai utilizar esse ponto e a gente vai precisar dessas informações. Continuando, né, a gente tem a definição da luminância, que é a intensidade luminosa produzida ou refletida através de uma superfície. Então, a iluminância, né, que seria a questão do fluxo luminoso em uma determinada área, né? Aí a gente também tem a luminância, que seria a
a luminosidade refletida em uma superfície. Então, naturalmente, a gente vai verificar que cada tipo de superfície, né, tanto relativo ao material quanto relativo à cor dessa superfície, vai me gerar mais ou menos reflexão dessa luminosidade. E isso vai também influenciar diretamente nesse meu cálculo luminotécnico. A luminância ela vai ser expressa por candelas por metro quadrado. A curva de distribuição luminosa, né, que refere-se à representação da variação da intensidade luminosa de uma determinada fonte em direções e regiões, né, em diferentes regiões e ou direções. Então, geralmente a gente tem uma curva de distribuição luminosa, ela é dada para 1000 lumens, e aí depende da nossa lâmpada, né? Então isso geralmente é dado para um tipo de lâmpada, e aí se a lâmpada ela tem uma potência de 10 watts e uma eficiência luminosa de 100 lumens por watt, né? Então se ela tem 10 watts e uma eficiência luminosa de 100 lumens por cada watt, então a gente vai poder calcular quanto que vale, então, os lumens que essa lâmpada gera. Seria, no caso, 10 vezes 100. Então, se ela estivesse gerando 1000 lumens, aí a gente pode verificar aqui qual que é a direção que eu estou querendo saber a minha distribuição, né? A minha iluminação, né? Então, quanto que é o valor de candelas que eu quero descobrir em cada angulação, né? Então, para cada ângulo que a gente vai observar, então esses ângulos aqui podem ser no plano horizontal ou no plano vertical, né? A gente vai conseguir calcular, então, quanto que é a luminância dessa minha lâmpada. Então, isso aqui é a curva de distribuição luminosa. Então, por exemplo, se eu for medir a 0 graus, essa lâmpada aqui de 1000 lumens, então eu teria aqui ó, um valor próximo a 200 candelas. Então, provavelmente, aí uns 180 candelas, que seria a minha intensidade luminosa, considerando, então, o ângulo aqui, 0, né, em relação a essa minha luminária. Então, a partir daí, dos diferentes ângulos, a gente consegue calcular ponto a ponto, né, quanto que valeria a minha intensidade luminosa, e aí depois calcular também a iluminância, e a partir da iluminância, calcular os valores médios e determinar quantas luminárias eu teria que colocar, ou se a quantidade de luminárias que eu projetei inicialmente estaria atendendo às minhas normas. Então, a partir dessa curva, a gente consegue fazer essa análise. Temos também, né, outras características importantes quando a gente fala de lâmpadas, é o índice de reprodução de cor. Então, ele é um parâmetro que ele vai avaliar a capacidade de cada lâmpada em reproduzir as cores do objeto. Sendo que a escala ela vai variar de 0 a 100. Ou seja, se tiver um valor de 100%, é que a minha lâmpada ela consegue reproduzir todas as cores sem distorção, né, do meu objeto. E o que isso vai depender? Vai depender também da atividade que eu estou utilizando. Se eu estou dentro de uma indústria onde eu preciso fazer uma avaliação de um produto, né, que é de uma determinada cor, então eu tenho que fazer a inspeção da cor de um produto, então eu preciso ter naquele ambiente um índice de reprodução de cor de 100%. Agora, se eu estou tratando, por exemplo, de uma iluminação pública, onde eu não preciso que seja que tenha 100% das cores reais sendo reproduzidas pelo objeto, então eu posso ter uma lâmpada, né, uma luminária já completa com a lâmpada, que tenha um IRC, por exemplo, de 80%. Então, no caso de lâmpadas LED para iluminação pública, geralmente vai girar em torno disso o IRC, então em torno de 80%, 70%. O que, para essa finalidade, para essa atividade, vai estar sendo atendida. Então, aqui podem ser vistos, né, os índices de reprodução de cor para cada tipo de lâmpada, né? Então, cada tipo de lâmpada então vai ter um índice de reprodução de cor. Por exemplo, aqui, como eu falei da LED, o índice geralmente dela vai estar em torno de 80%, né? Então, aqui são as aplicações onde ela vai costumar ser utilizada. Aqui é interessante, né? Quando você quer expor, né? Se você tem uma fachada, uma loja, onde você tem uma vitrine, então você não quer que as cores, né, vamos dizer assim, uma vitrine de roupas, né, você não quer que as cores das roupas sejam distorcidas, ou que a pessoa enxergue uma cor diferente. Então, por exemplo, ela está num ambiente, ela vai enxergar a roupa de uma cor,
e ela vai para outro ambiente, ela enxerga a roupa de outra cor. Então, para que isso não aconteça, né, geralmente nesse tipo de aplicação, então você vai utilizar uma lâmpada IRC ou uma lâmpada com alto fator de IRC, beirando aí 100%. Para esses tipos de iluminação, a gente tem a incandescente e a halógena. Podem ter lâmpadas LED que chegam com um IRC de 100%, mas daí vão ser lâmpadas que são mais específicas a cada também finalidade. Além disso, a gente tem outro índice importante, né, para a gente poder definir qual que vai ser a lâmpada, a luminária que a gente vai utilizar, né, além, depois da gente definir a quantidade delas, é a temperatura da cor. Então, a temperatura da cor, basicamente, é qual que é a luz, né, a cor de luz que a gente vai enxergar. Então, a emissão da luz visível que essa lâmpada vai estar emitindo. Então, quanto o valor mais alto, né, quanto estiver ali mais próximo de 6.500 Kelvin, né, geralmente a temperatura da cor ela é dada em Kelvin. Então, de 6.000, 6.500 já é um branco... É o branco dia, praticamente, né? Então, é a luz mais clara que a gente tem, mais próxima da luz do dia. Então, quanto mais alta esse valor, né, de temperatura, mais próximo do branco a gente vai ter. E quanto mais próximo ali dos 3.000, a gente vai ter uma cor mais amarelada. Então, por exemplo, o branco quente, né? A gente tem aí o branco quente, o branco neutro, o branco frio. Então, as lâmpadas quentes, elas vão gerar em torno de 3.300 a temperatura. Então, uma lâmpada de 3.000, ela vai ser uma lâmpada mais amarela. Geralmente, aí ela tem uma sensação de um ambiente mais amigável. E conforme a gente vai deixando ela mais branca, né? Então, vai chegando, se aproximando lá de 5.000, 6.000, que seria o branco dia, né, 6.500. Então, a gente tem ambientes mais claros, que vão depender aí da sensação, né? Se você precisa de um ambiente que seja mais limpo, eficiente, então você vai trazer esse tipo de iluminação. Geralmente em residências o pessoal gosta de usar iluminação no espectro das cores quentes, né? Então, geralmente lâmpadas mais amarelas. Então, porque a sensação é mais amistosa e tudo mais. Eu, particularmente, aí é até uma, vamos dizer assim, opinião e realmente a minha sensação, eu prefiro sempre utilizar a iluminação branca, mas realmente tem gente que não gosta. Aí vai depender muito do seu projeto, tanto do projeto luminotécnico, qual que é a finalidade, se você está fazendo um projeto residencial, quem vai definir isso é o cliente, né? Então, quem vai habitar na residência que vai identificar qual que é o tipo de cor que ela quer em cada ambiente. Então, pode ser que na cozinha ela queira uma iluminação mais branca, né? Mais voltada aqui para temperaturas altas. Então, fica um ambiente mais claro. E, por exemplo, numa sala, uma sala de estar, uma sala de TV, onde é um ambiente que é para ser mais intimista, então você coloca uma lâmpada de temperatura mais baixa, mais voltada ali para o amarelo, 3.000, 3.500. Então, aí a gente pode definir, então, a partir da temperatura, a partir do ambiente que a gente quer, a sensação que a gente quer trazer, a gente define a temperatura de cor. Bom, então, feito mais ou menos aí, então, essas definições, aí agora vamos tratar, então, a respeito dos métodos, né? Então, a gente está falando do cálculo luminotécnico, que a gente vai abordar os dois métodos, o método dos lumens, né, e o método do ponto a ponto. O método dos lumens, ou método do fluxo luminoso, é utilizado em projetos luminotécnicos, baseando-se na determinação da quantidade de fluxo luminoso necessário para determinado ambiente, analisando os parâmetros como qual vai ser a atividade desenvolvida naquele ambiente, quais são as características construtivas do ambiente, ou seja, quais são as cores da parede, qual é o material da parede, né, qual é o material do teto, qual é o material do piso, quais são as cores deles, né, para a gente entender o tipo de reflexão, né, refletância que eles vão ter, o tipo de luminária, lâmpada que a gente vai escolher. Então a gente só consegue fazer o cálculo do método dos lumens quando a gente define a luminária e a lâmpada. Então o método dos lumens, ele não vai dar para a gente qual que é a lâmpada ou luminária que a gente tem que utilizar. Na verdade, nós como projetistas vamos falar, eu quero utilizar essa luminária e essa lâmpada, e a partir do método dos lumens, sabendo a atividade, sabendo as características da sala, a gente vai calcular quantas luminárias a gente vai ter. Então, esse é o processo que a gente faz. Né? Então, a gente vai definir algumas coisas para depois verificar então, qual que é a quantidade
de lâmpadas que a gente vai utilizar. Esse método ele pode ser dividido em 7 etapas. A primeira etapa consiste na seleção da iluminância mantida. Então, que seria a iluminância média, né? O EM. Na etapa 2, a gente define a luminária e a lâmpada que será utilizada. Então, na primeira etapa, a gente já vai lá procurar qual que é, com base na atividade que vai ser desenvolvida, quanto que vai ser a iluminância que a gente tem que manter. Então, são os dados fornecidos aqui pela tabela 8, né, que foi apresentada. Isso aí tem, além de ter a norma específica, né, se vocês derem uma pesquisada rápida, tem bastante material mostrando, então, qual que seriam esses níveis de iluminância. Além disso, né, dependendo aí do que vocês forem utilizar, né, aqui até tem o acesso total a essa norma, mas dependendo como que vocês forem fazer esse cálculo, né, então, às vezes você vai fazer um cálculo manual, mas se você for utilizar um software, né, de auxílio para esse cálculo luminotécnico, então geralmente no software ele já vai ter para você selecionar então as atividades e geralmente vem o valor de quanto que é quantos lumes, né, qual que é o fluxo luminoso, qual que é a iluminância mantida EM em lux que a gente tem que ter em cada ambiente. Só um minutinho, pessoal. Bom, seguindo aqui, então, na primeira etapa a gente vai definir isso. Na segunda etapa, a gente define as luminárias e as lâmpadas. Na verdade, né, depois eu vou até apresentar, esse método dos lumens, eles são divididos em 7 etapas, mas como a gente vai realizar essas etapas, algumas têm que ser posteriores às outras, mas em relação a, por exemplo, definir a iluminância, não haveria problema de eu definir a iluminância depois de ter definido a lâmpada e a luminária. É que, obviamente, quando a gente já entende qual que vai ser o tipo de aplicação, fica mais fácil definir qual que é o tipo de lâmpada e luminária que a gente vai utilizar, porque a gente já pode pensar em termos econômicos, em termos de manutenção, tudo o que se relaciona ao tipo de iluminação que eu vou estar trabalhando. Em relação às lâmpadas, né, a gente tem vários tipos de luminárias. As luminárias elas podem ser classificadas aí, né, como indireta, semidireta, direta, semi-indireta, direta e indireta ou difusa, de acordo com o fluxo luminoso aí, né, a luz que ele vai emitir, sendo, por exemplo, aqui, né, aqui a gente teria o campo de visão e ela está emitindo a maior parte da iluminação para cima, ou seja, essa iluminação da luminária, ela vai ser feita indiretamente. Aqui, por exemplo, na alternativa C, né, nesse item C, a gente verifica que o quê? Que a maior parte da iluminação está sendo direcionada para baixo, né, onde a gente teria o nosso campo de trabalho. Então, esse tipo de iluminação, ele é chamado de direta. E as outras são composições, né? Então, por exemplo, aqui a F, onde a gente tem um índice de iluminação sendo reproduzido para todos vamos dizer assim, para todas essas direções, né? Então, para todos esses eixos. Então, aí a gente tem uma iluminação difusa. E aí, tudo isso também vai depender do tipo de iluminação que eu quero trabalhar. Quando a gente está falando em iluminação, eu posso falar assim, em termos residenciais, eu particularmente, como projetista, né, como a minha área é mais da parte elétrica mesmo, então eu vou sempre tentar trabalhar com iluminação direta. Mas quem trabalha aí mais com a parte arquitetônica, mais de decoração, parte de interiores, aí que gosta de utilizar então outros tipos de iluminação. Então, uma iluminação semi-indireta, ou muitas das vezes até iluminações indiretas. Isso também a gente vai poder definir para cada ambiente, né? Então, isso não é uma regra geral. Para cada ambiente, a gente pode ter um tipo de luminária sendo utilizada. Além disso, né, para a lâmpada, como comentei, né, nessa etapa 2, a gente tem que definir a luminária e a lâmpada. Então, as luminárias elas podem ser divididas daquela forma.
direta, semi-direta, difusa, entre as outras composições. E em relação à lâmpada, a gente pode tratar que as lâmpadas a gente tem 3 principais categorias, que seriam as lâmpadas incandescentes, as lâmpadas de descarga, né, como são as de descarga de alta pressão, e as lâmpadas de estado sólido, que vão ser as lâmpadas LED. Então, dentro das lâmpadas incandescentes, né, aí a gente tem lâmpadas halógenas, as próprias lâmpadas incandescentes que a gente estava acostumado a ver, né, em tempos anteriores aí, hoje em dia que já são pouco utilizadas, lâmpadas de descarga. Então, você tem lâmpadas de descarga como as lâmpadas fluorescentes, ou lâmpadas de descarga de alta pressão, como lâmpadas de sódio, vapores metálicos, vapor de mercúrio, e também temos as lâmpadas de estado sólido, que vão ser essas lâmpadas novas, né, que é a tecnologia que a gente tem mais utilizada atualmente, que são as lâmpadas LED. Né? Por quê? Porque elas acabam apresentando uma vida útil maior, uma alta eficiência, né? Então, ela tem uma alta eficiência, um alto rendimento e também apresenta uma vida útil muito grande, além das lâmpadas LED possibilitarem um espectro de cor muito grande. Então, no caso de lâmpadas de vapor de mercúrio e vapor metálico, os índices de reprodução de cor não, perdão, as cores, né, a temperatura de cor delas são definidas, porque vai de acordo com a construção da própria lâmpada, né? Então a lâmpada de vapor de mercúrio, ela tem aquela característica de ser uma lâmpada mais amarelada, então a temperatura dela vai estar no espectro das lâmpadas quentes. Já vapor metálico, vapor de sódio, acho que principalmente não, a vapor metálico sim. A vapor metálico ela vai ter uma temperatura de cor mais branca, né? Então ela vai estar ali para as lâmpadas mais neutras e frias. Então, isso são características da própria lâmpada, da construção, do vapor, né? De tudo que está sendo construído em cima dela. Já com os diodos, né? Então, por diferentes dopagens, né? Então, se você faz uma dopagem de algum elemento como fósforo ou outros elementos, você consegue atingir diferentes cores. Então, nas lâmpadas LED, você tem o espectro todo de cores que a gente precisar, né? Então, tem desde as lâmpadas quentes até as lâmpadas frias. Então, na etapa 2, a gente define basicamente qual que é a luminária e lâmpada que a gente vai utilizar. E na etapa 3, a gente vai começar a determinar os índices que são respectivos à característica construtiva do local. Então, para esse índice local, a gente vai precisar saber a altura de montagem, né, da luminária. O que seria a altura de montagem? Então, seria a altura em relação ao plano de trabalho e o pé direito. Né? Então, se o plano de trabalho é uma mesa, né, você está pensando no escritório, é uma mesa que está a 1 metro de altura e o pé direito tem 3 metros, então essa altura de montagem seria 2 metros. Porque a gente vai medir o nível de lux, né, o nosso método dos lumens, no nosso local de trabalho, né? A gente não está medindo essa iluminação vamos dizer assim, no nível do solo. A gente está sempre considerando que a gente tem que ter essa iluminância mantida no nível da altura de trabalho. Então, a partir dessas características construtivas do local, né, como o comprimento e a largura e a altura de montagem, que levam em consideração o pé direito, a gente tem um índice K, que é o índice do local. Depois a gente calcula, né, o índice 4, a gente vai para a etapa 4, perdão, que seria a determinação dos coeficientes de utilização. O coeficiente de utilização, ele vai depender tanto da luminária, né, quanto ele vai depender, né, aqui, ó, da luminária e lâmpada, quanto ele vai depender das características de refletância do meu teto, da parede e do piso. Então, isso aqui ele vai ser determinado para cada tipo de luminária. Então, se a gente for pegar aqui pelo material, ele apresenta aqui no comecinho do material os coeficientes de utilização para lâmpadas fluorescentes. Eu não posso utilizar esse coeficiente para outras lâmpadas, então eu vou ter que buscar para cada lâmpada e cada luminária aí que eu defini, eu tenho que então buscar o fator de utilização. Então, isso eu tenho que fazer sempre essa procura, né, em bases de dados para cada luminária e lâmpada que eu for utilizar, ou o que é o costume aí para esse tipo de cálculo luminotécnico, utilizar softwares de auxílio
porque geralmente eles já vão vir com essas bases de dados, né, integradas a ele, onde a gente não precisa ficar buscando todas essas informações, né? Então a gente vai fazer as definições, como por exemplo, se minha parede é branca, se minha parede tem uma cor escura, se ela tem uma parede de cor clara, qual que é o material dela, se é de madeira, se é de concreto. Então, a partir disso, a gente define algumas características de reflexão e, geralmente, os softwares vão, a partir da luminária e lâmpada que a gente adotou, trazer o fator de utilização para a gente. No caso das lâmpadas fluorescentes, ali como foi apresentado, tem aqui também um exemplo. Então, a gente precisa saber qual que é a reflexão do teto, qual que é a reflexão das paredes, qual que é a reflexão do piso. Então, se ele é para cada tipo de reflexão, né, o índice 1 é se for uma superfície escura, índice 3, média, índice 5, clara, e índice 7, se é uma superfície branca. Então, para cada tipo de reflexão do teto, da parede e do piso, a gente consegue determinar qual é o fator de utilização que eu vou colocar. Então, por exemplo, se eu tiver vamos lá, o teto for branco, que é o costume, né? O teto, então, é uma superfície branca. Depois a gente tem a parede também é uma superfície branca, 7. E o piso é uma superfície escura, então seria 7, 7, 1 os nossos termos. Então, 7, 7, 1. Considerando que ele nem apresenta essa configuração do 771. Então, vou considerar aqui esse 751. Então, um teto branco, a parede clara, mas não branca, e um piso escuro. Então, qual que seria o fator de utilização? Vai depender, então, daquele meu índice do local. Então, o índice gerado pelo local, considerando as características de refletância do meu ambiente, aí eu vou ter o meu fator de utilização. Então, tudo isso é tabelado e vai depender de cada luminária que a gente vai utilizar. Isso é para esse modelo de luminária, C2198 de embutir, e esse C221 de embutir. Se eu for utilizar uma outra canaleta, uma outra luminária, uma luminária com canaleta fechada de sobrepor, uma luminária com canaleta aberta com aletas refletoras. Então, tudo isso vai interferir nesse fator de utilização da minha luminária. Depois de eu ter, então, determinado esse fator de utilização, então a gente vai determinar o fator de manutenção. Então, o fator de manutenção, ele também depende aí como que vai ser o ciclo de vida e o ciclo de limpeza dessa minha luminária barra lâmpada, né? Então, quanto que a gente vai dar de manutenção para essa luminária. Então, vai depender se é um ambiente muito limpo, onde as manutenções são feitas aí cada 2.000 horas por ano, se é um ambiente mais ou menos empoeirado, até um ambiente sujo, né? Um ambiente sujo e que as manutenções são feitas bem espaçadas, isso vai me gerar um índice de manutenção de 0,5. Ou seja, né, eu estou jogando, na verdade, estou quase dobrando, então, a quantidade depois de luminárias que eu teria, porque eu estou considerando que esse ambiente ele vai ser, então, um ambiente com bastante sujeira, onde a manutenção dessas luminárias não vão ser feitas com uma periodicidade tão curta, né? Então, por conta disso, a gente teria que trabalhar com esse fator de manutenção, que ele vai depender também para o tipo de luminária, né? Então, aqui no caso, ele está tratando para lâmpadas fluorescentes. Acho que aqui tem aqui, ó, temos então também um período de manutenção, né? Então, trazendo, se a gente fizer uma manutenção, né, num ambiente limpo a cada 2.500 horas, a gente poderia considerar esse fator de manutenção de 0,95, né? Ou seja, é praticamente ideal, né? Agora, se a gente tem um ambiente sujo, onde a gente não realiza manutenção aí até 8.000 horas, né, no caso aqui 7.500, então a gente teria um fator de manutenção de 0,57. A partir desses valores, então, dessas 5 etapas, aí a gente pode calcular o quê? O fluxo luminoso total. O fluxo luminoso total, ele vai ser definido pela área do local, então a área do recinto, o nível de iluminância que eu tenho que manter, né, o nível lá definido pela norma,
o fator de utilização, que é definido para cada tipo de luminária e lâmpada, como a gente verificou, e também o coeficiente, né, o fator de depreciação ou o fator de manutenção. Então, como eu falei, né, se você tem um ambiente muito sujo, seria basicamente você tá considerando que você tem que dobrar o fluxo total de iluminação para compensar essa falta de manutenção do ambiente. Considerando, então, essas características, a gente calcula o fluxo de iluminação total, né, o fluxo luminoso total, perdão. Considerando o fluxo luminoso total, dividindo pelo fluxo de cada luminária, então, definindo a lâmpada e a luminária, a gente vai ter quantos lumens, né, esse conjunto vai emitir. Se eu calculei quanto que é o fluxo total que eu deveria ter, e eu calculei também, né, o fluxo de cada luminária, então eu posso calcular quantas luminárias eu vou ter. E depois de ter definido quantas luminárias eu vou ter em um ambiente, eu preciso definir qual que é o espaçamento máximo entre elas. E o espaçamento máximo vai depender aí em relação à distância, né, que a gente tem até da parede, né? Então, geralmente a gente utiliza esse valor de distância como sendo um valor do pé direito, né? Ou um valor da altura de trabalho, altura de montagem, como sendo essa distância máxima, e a gente considera essa distância máxima, né? Que a lâmpada, para ela estar distante da parede, como sendo essa distância dividido por 2. Então, a partir desses critérios, a gente consegue definir, né, a nossa quantidade de luminárias e as localizações dessas luminárias para um ambiente de interior, né? Então, esse método luminotécnico ele é utilizado para ambientes interiores, né? Então, a partir do entendimento, sabendo a atividade, conhecendo a característica do local, conhecendo a luminária, a lâmpada, as características dela, né? Aí a gente consegue determinar quantas luminárias a gente tem que ter, e depois de ter dimensionado quantas luminárias, a gente define qual que é o espaçamento entre elas. Isso seria o método luminotécnico aí pelo método dos lumens, né? Então esse é o cálculo luminotécnico pelo método dos lumens. Aqui eu estou apresentando uma outra forma de entender esse método, que são também 7 etapas, mas com uma diferença, né, em algumas passagens. Então, na primeira etapa, identificar as características do ambiente e escolha do nível de iluminamento. Então, as características do ambiente são... Então, a gente já vai observar quanto que são as refletâncias, já vamos observar qual que é o comprimento, área, altura de trabalho, e também definir qual que é o iluminamento médio, né, o EM, que a gente vai ter que ter para cada tipo de atividade. Depois a gente dimensiona o índice, que é o índice de acordo com o recinto, né, o índice de acordo com o ambiente. Depois que a gente definir o índice do ambiente, a gente vai escolher as lâmpadas, as luminárias, e a partir desse índice do ambiente, fazer a determinação do fator de utilização. Depois de ter determinado esse fator de utilização, a gente também pode determinar o fator de perdas luminosas, que vai ser de acordo com a manutenção do ambiente, né, a depreciação, então, dessa iluminação. Depois, a gente pode identificar a iluminância média. Então, no caso, aqui a escolha do nível de iluminamento, né, ele também traz depois como identificação da iluminação média, mas por isso que a gente poderia ter definido antes, né, já isso na etapa 1 também. E calculando aí o fluxo luminoso total, a partir e também o cálculo do número de luminárias. Então, isso aqui, basicamente, é a equação que vai definir esse método dos lumens, né? Então, o método dos lumens, ele vai determinar o quê? Que, sabendo a iluminância média que a gente tem que ter no ambiente, de acordo com cada atividade, vezes a área do meu ambiente, dividido pela quantidade de lâmpadas por luminária. Então, se eu tenho uma lâmpada, 2 lâmpadas, 4, 5 lâmpadas, depende do tipo de luminária que eu estou utilizando, vezes o fluxo luminoso de cada lâmpada, vezes o fator de utilidade da luminária, né? Então, luminária com a lâmpada, né? Então a gente determina fator de utilização, perdão. Então, determinando o fator de utilização, vezes o fator de depreciação aí, que seria o fator de perdas luminosas. Então, conhecendo esses valores, a gente calcula o número de luminárias. E aí, a partir do número de luminárias, a gente pode fazer a distribuição delas
de acordo com aquela regrinha que a gente viu, adotando aí no máximo esse espaçamento máximo entre elas, né? Considerando que a metade do espaçamento máximo entre elas deve ser a distância entre a parede e um ponto de luminária.